Meus amados, nós lemos esse texto da palavra que, se eu fosse titular esta mensagem, eu daria consagração em jogo ou consagração em provas. Nós, como vimos, é um texto que fala de um grande servo de Deus, Abraão, de sua chamada, de sua consagração ao Senhor. Pelo que nós sabemos à luz das Escrituras, Abraão foi um homem poderoso, um dos homens mais poderosos na terra, a tal ponto de ser considerado o pai de todas as famílias de todos os tempos na terra, o pai da fé de todas as famílias. Ou seja, um homem padrão para todas as igrejas, para todos os filhos de Deus através de todos os tempos. Então não é uma pessoa qualquer. Abraão foi uma pessoa extraordinária por ter sido escolhido por Deus. Não obstante essa chamada, essa escolha tão poderosa, tão importante por Deus, não excluiu lutas, problemas, provas, tropeços na vida desse homem. Meus amados, quando nós, no próprio texto, nesse texto que nós acabamos de ler e que temos apreciado tanto esta grande promessa de Deus na vida de Abraão, nós encontramos nesse mesmo texto, se formos fazer uma análise bíblica, nós vamos encontrar que na vida de Abraão, a partir desse momento de grande responsabilidade, de consagração tão importante diante do Senhor, Abraão já começou errando. Diz-nos a palavra, a ordem do Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele decidiu e saiu, imediato, juntou o que era seu e saiu. Mas saiu já levando uma encrenca. Já saiu acompanhando o seu sobrinho Ló. Irmãos, e aqui está o primeiro problema que Abraão teve na vida de um chamado de Deus. Ló foi um grande problema na vida de Abraão, na vida de um homem chamado por Deus para uma grande obra, para representar todos os povos. Já começou levando um problema consigo para ele e para tantos. E diz-nos o texto aqui, logo capítulo 13, nós vamos encontrar Abraão tendo problemas sérios com o seu sobrinho. Brigas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E nós perguntamos: Senhor, por quê? Se Deus chamou Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, do teu pai, dos teus irmãos, por que Abraão leva um sobrinho encrenca? Pois bem, irmãos, isso dá uma demonstração plausível que nem os grandes homens de Deus estão sujeitos a problemas. Estão isentos de problemas. E aí Abraão já começou tendo este problema tão grande. E aí vem aquele provérbio que nós sempre citamos, que todo mundo cita. Mas o errar é humano e o perdoar é divino. É verdade. O errar é humano e o perdoar é divino. É natural e bíblico que todos pecaram
Diz a palavra do Senhor em Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, é natural que os homens, até os homens e as mulheres de Deus, pequem, cometam falhas. E Abraão também cometeu esses erros e estas falhas. Irmãos, mas nem por isso nós podemos, ou ninguém pode usar desculpas para ter vantagens. Desculpas para ter vantagens é um grave pecado. E nós vamos encontrar logo imediato Abraão tendo um outro problema. Chegando ele naquela terra para onde Deus o havia mandado, chegando ele ali, passou pelo seu coração uma coisa. Ele percebeu que sua esposa, sua mulher, Sara, era uma mulher muito bonita, muito formosa. E ele disse: quer saber de uma, Sara? Você é muito bonito. Quem sabe Abraão não era muito bonito para ela. E ele disse: esses homens vão te ver e esses homens vão me matar para ficar contigo. Uma outra falha. Abraão ali começou a fraquejar na fé, como sendo o pai da fé. O pai da nossa fé, o pai da fé de todos os homens da terra, começou ali a ter um pequeno problema de fé, de confiança, de dependência do Senhor. E de Sara: vai acontecer uma coisa, esses homens vão te ver tão bela, tão bonita, e eles vão me matar para ficar contigo. Então vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa. Nós vamos dizer, ou tu dirás, eu também direi, que tu não és minha mulher, que tu és minha irmã. E só assim eu me livrarei da morte. E combinaram. E combinaram assim. E isso, irmãos, era uma mentira. Isso era uma mentira. E ele disse ainda uma coisa que Abraão disse uma coisa, irmãos, que não sei se vocês já perceberam, mas nós, como analistas da Bíblia, nós temos que ver essas coisas. Ele disse: e só assim, dizendo nós que tu és minha irmã e não minha mulher, eu vou ter alguma vantagem nisso tudo, além de me conservar a vida. Irmãos, e nós vimos aqui o que aconteceu. Os príncipes lá de Faraó, o próprio Faraó, lá no Egito, tomaram a Sara de Abraão. E Abraão ficou sem a sua mulher. Que coisa, que pecado grave, que pecado grave. Um pecado, eu diria, de meia-verdade, de uma mentira. Não era uma mentira branca, era uma mentira deslavada. Vocês já pensaram eu chegar numa cidade e dizer: Orandina não é minha esposa, é minha irmã? Foi o que Abraão disse lá para os egípcios, lá para Faraó. E Faraó agarrou a mulher dele, ficou sem a sua mulher. E depois Faraó ficou sabendo que Sara era mulher de Abraão. Ele disse: que é que fizeste? O que disseste, Abraão? Pois eu tomei tua mulher para mim, pensando que era tua irmã. Toma tua mulher, não quero nem saber dela mais. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção a esta escritura. Eu volto a dizer, irmãos, que aqui a consagração deste homem estava em jogo, estava em prova.
E nós vemos aqui uma luta muito grande.